Saudamos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para estudarmos a palavra de Deus. Ficamos agradecidos por Ele nos conceder este dia de vida, estes momentos para conhecermos e entendermos a sua palavra. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente e que compartilham com outras pessoas, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Genésio Mioto é de Caldas Novas, Goiás. Roseli Menezes é de Areia Branca, em Sergipe. Emílio Wagmacher Neto é de Sobreiro, no Espírito Santo. Sueli Demos é de Oklahoma, Estados Unidos. Evanilda Coutinho de Juara, Mato Grosso. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos por este dia que estás nos concedendo e também agradecidos pelo momento que vamos ter para estudar a Tua palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Pedimos, Pai, uma bênção especial a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, onde quer que se encontram, aqueles que enfrentam lutas, problemas em suas vidas, estão passando por necessidades, enfermidades. Ó Pai, abençoe a cada um, que continuem confiando em Ti, buscando a Tua presença, a solução dos seus problemas, e que tudo, ó Pai, seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos também que abençoes todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu os conheces. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando sequência ao nosso estudo número 2 e ontem nós falamos a respeito de Noé e a aliança que Deus fez com Noé. O dilúvio veio, levou a todos, só sobrou Noé e a sua família. Este dilúvio foi um dilúvio universal, aconteceu no mundo inteiro e não foi um dilúvio apenas local. E então, após o dilúvio, após Noé e a família terem saído da arca, Deus colocou no céu o arco-íris. E Deus então renovou a sua aliança com Noé. E disse que toda vez que vissem aquele arco no céu, era para se lembrarem de que o mundo nunca mais seria destruído com água. Nós vemos acontecer muitas calamidades, enchentes, muita chuva em algumas regiões, mas não é um dilúvio universal para destruir tudo como naquela época. E toda vez que chove, logo depois aparece o arco no céu e nos lembra o amor de Deus para com cada um de nós e a sua promessa de que nunca mais Ele iria destruir o mundo com água. E a população voltou a crescer novamente após o dilúvio e novamente a maldade tomou conta do coração humano, porque nós temos essa tendência hereditária de gostar das coisas que não prestam. Nós temos a tendência de gostar de pecar, fazer aquilo que desagrada a Deus, de sermos maus com as pessoas, de sermos violentos. Essa é a tendência que existe dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo disse que nós temos uma luta dentro de nós, é a carne contra o espírito. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos, este nós fazemos. Por quê? É a tendência da carne, fazer as coisas erradas. E nós precisamos lutar para estar em comunhão com Deus diariamente, estudando a Bíblia, orando, para que nós possamos deixar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e não pelas paixões carnais. E a população, então, voltando novamente a crescer e se tornar má, corrupta, violenta, Deus novamente encontra um homem íntegro, reto, e que Deus chama para uma aliança, e foi exatamente Abraão. Deus chama então Abraão para sair da sua terra, da sua parentela. Abraão morava em Ur dos Caldeus, e mesmo Abraão não tendo assim um relacionamento com Deus, ele era um homem íntegro, era um homem que Deus via nele
um homem que ele podia fazer uma aliança com ele. E então Deus disse para Abraão, que está em Gênesis capítulo 12, no verso 3, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Vejam a aliança que Deus faz aqui com Abraão. Como eu disse, né? Ele foi chamado para deixar a sua terra natal, a sua família, seus pais, e ir para uma terra que Deus iria mostrar. E Abraão, pela fé, ele creu e ele aceitou o chamado de Deus. E nós encontramos então Abraão sendo fiel e temente a Deus durante toda a sua vida. É claro que ele também teve altos e baixos, como todos nós seres humanos temos os nossos altos e baixos na nossa vida espiritual. Abraão também teve os seus altos e baixos. Teve momentos em que ele mentiu, que ele disse que Sara não era a sua esposa, ele estava com medo de morrer, porque a esposa dele era bonita, e o rei perguntou, e ele disse que era a irmã dele. Mas vejam que nós lemos aqui, em Gálatas capítulo 3, nos versos 6 a 9, Gálatas 3, versos 6 a 9 diz assim: da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Então aqui o apóstolo Paulo vem falando que nós, através da nossa fé em aceitarmos a Jesus em nossa vida, nós passamos a ser partes do Israel espiritual. No capítulo 3 ainda de Gálatas, verso 29, diz: e agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Então a mesma promessa que Deus fez a Abraão quando chamou para sair da sua terra, e Abraão creu, e isso foi imputado por justiça a Abraão. Então, para nós também hoje, no século 21, quando nós cremos nas promessas de Deus, quando nós aceitamos a aliança de Deus para com cada um de nós, nós pela fé passamos a ser também descendentes de Abraão, somos descendentes espirituais. E então, hoje, nós fazemos parte de uma grande família de filhos de Deus que estão aguardando a vinda do Senhor Jesus, todos aqueles que creem na palavra de Deus e que aceitam a Jesus em suas vidas. Então, Abraão, pela fé, ele creu, ele aceitou, e Deus então pôde abençoar todas as famílias da terra, inclusive a cada um de nós que cremos nessas promessas que Deus fez a Abraão. É por isso que Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então aqui, em Gênesis, no capítulo 12, nós encontramos Deus fazendo esta aliança com Abraão. E Abraão, ele recebeu uma tarefa muito difícil, que era sair da sua terra. Quantas vezes, né? Nós, às vezes, pensamos em sair também da nossa terra, mas é difícil, não é fácil sair para uma terra estranha, uma terra que nós não conhecemos. Igual nós estamos aqui nos Estados Unidos, é tudo muito diferente do que a nossa terra aí no Brasil, os costumes, a cultura do povo é totalmente diferente. Aqui há uma liberdade excessiva em todos os aspectos, e isso é muito perigoso para o povo de Deus. E então nós temos que estar sempre procurando, estar ouvindo a voz de Deus, estudando a Bíblia, orando, para que nós possamos perseverar, mesmo em meio a tudo isso que nós vivemos e que nós não imaginávamos que iríamos passar por isso. E então, naquela ocasião em que Deus chamou Abraão para esta aliança, nós encontramos aqui então algo que é fundamental na vida de todos os cristãos.
Primeiro, a fé. Precisamos crer que Deus tem o controle de todas as coisas. Precisamos crer que Jesus veio e deu a sua vida por cada um de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um segundo fato que precisa haver na vida do cristão é as obras que precisam aparecer em consequência do relacionamento com Deus. Não é porque nós vamos fazer obras para recebermos méritos de Deus, mas as obras, os nossos atos de amor que nós praticamos com o nosso semelhante, com a nossa família, com todos aqueles que estão ao nosso redor, demonstram que nós realmente fomos salvos por Jesus. Nós somos salvos pela fé. E esta salvação, então, em Jesus, ela resulta nas obras de obediência. É como nós lemos aqui em Êxodo capítulo 19, no verso 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, precisamos ouvir a voz de Deus. E, como eu disse ontem, é condicional esta aliança. Se ouvirem a minha voz e guardarem. Esse guardar são obras que resultam da nossa aceitação de Jesus em nossa vida. Então, tudo aquilo que nós fizermos de bom, não é porque nós estamos fazendo por nós mesmos, mas é porque estamos ligados a Jesus, porque Ele disse que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a aceitarmos este chamado, esta aliança que Ele quer fazer com cada um de nós, que possamos ouvir a sua voz, guardar a sua aliança, para que nós possamos ser também propriedade particular, exclusiva do nosso Deus. Estaremos novamente juntos amanhã, se Deus assim nos permitir, mas procuremos nos lembrar. Farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias capítulo 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.